Olá, boa noite a todos. Vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso da licenciatura em Matemática pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Os alunos que vão apresentar são Alana Priscila de Moura, Ariana Sobral Braga, Edson Aparecido Manzoni, Leandro Rodrigues, Nathan Christian Leme e Priscila Alves dos Santos, com o auxílio do orientador José Rafael Borges Zampiva. Então, é o nosso trabalho de conclusão de curso, né? O tema é Scratch no ensino da matemática para o ensino fundamental. O objetivo do nosso trabalho é elaborar um programa educacional multidisciplinar que vai utilizar a ferramenta Scratch para auxiliar os alunos numa aprendizagem mais eficaz e mais lúdica em relação ao ensino da matemática. Justificativa. O ensino matemático enfrenta desafios persistentes refletidos em altos índices de reprovação. Assim, surge a necessidade de abordagens educacionais inovadoras e que utilizem tecnologia como aliado. Propomos um programa educacional com abordagem ativa, lúdica e gamificada. Pretendemos integrar metodologias de ensino mais contemporâneas que exerçam um impacto positivo na aprendizagem dos jovens, adotando uma abordagem pedagógica mais alinhada com as expectativas e preferência dos estudantes, promovendo uma aprendizagem mais engajadora e eficaz, como consequência, reduzindo os índices de reprovação. Metodologia. Adotamos uma abordagem metodológica qualitativa descritiva, onde apresentaremos um programa que visa auxiliar os alunos que enfrentam dificuldades em matemática. Boa noite. Como fundamentação, primeiro tópico, a gente coloca aí um levantamento das dificuldades de aprendizagem em matemática. Então, a matemática ela é considerada fundamental na vida de todo cidadão, mas, frequentemente, os alunos enfrentam dificuldades significativas em seu aprendizado. Um dos principais obstáculos no ensino tradicional é o método passivo, onde os alunos são relegados a um papel de mera absorção do conhecimento apresentado pelo professor. Diante desses desafios, né, nós estamos propondo o uso de uma ferramenta tecnológica chamada Scratch. Né? Então, diante desses desafios enfrentados no ensino, a integração de tecnologias educacionais emerge como uma estratégia promissora, auxiliando não somente o professor em sala de aula, né, para a aula dele ser mais lúdica, mais atrativa, fixar mais na cabeça do aluno, né, do estudante, mas também auxiliando o estudante, pois ele torna o ambiente de aprendizado mais dinâmico e motivador. O uso da tecnologia substitui a abordagem mecânica tradicional por uma que incentive a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento matemático. O que a gente vai apresentar a seguir é a ferramenta Scratch, lembrando que ela é uma ferramenta gratuita e disponível, né, facilmente encontrada e disponível nas escolas. Boa noite a todos. Vou apresentar o Scratch, que é a ferramenta que foi designada para uma possível solução para o ensino da matemática. O Scratch é uma linguagem de programação visual desenvolvida pelo MIT, um laboratório do exterior, né, que permite aos usuários criar projetos interativos, jogos, animações online e offline também.
Ao envolver os alunos em atividades práticas e criativas, o Scratch não apenas torna o aprendizado da matemática mais envolvente e significativo, mas também desenvolve habilidades cognitivas essenciais como o pensamento computacional e a resolução de problemas. Aqui agora, eu vou apresentar do meu computador os exemplos, né? E vamos lá. A gente vai fazer na prática agora, né, Edson? Isso. Acredito que vocês estão vendo aqui, não estão? Vendo a minha tela, né? Sim. Tá. Então aqui, ó, esse primeiro exemplo é o da soma, né? Então aqui eu criei um blocos de funções, que é uma forma mais prática de programar. Por exemplo, aqui o Scratch trabalha com eventos, né? E esse evento chama as funções. E dentro de cada função tem suas características. Então ele, por exemplo, quando eu clico nesse evento, ele chama a função 1, executa todas essas tarefas, e depois aqui seria interessante ter aqui um return, né? Ou um fim, né? Alguma coisa assim, end, mas não tem. Então, o que subtende para as crianças assim que forem, para as pessoas que forem usar o Scratch, que ele volta para essa parte aqui, ó. Ele volta para executar a função 2, né? Então aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, diga, por exemplo, aqui eu vou parar, por exemplo, vou pegar aqui uma função, quer ver, ó, diga por 2 segundos. Diga por 2 segundos. Por exemplo, aqui, ó, só para o pessoal entender melhor até o que está acontecendo. Aqui eu vou colocar aqui, ó, início. Foi pressionado o botão iniciar. Iniciar. Beleza? Então, exclamação aqui. Vou tirar aqui. Por 2 segundos. Depois, eu falo assim, ó. Vou colocar. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, aqui. E aqui eu vou escrever aqui, ó. Será chamado a função 1. E tem aqui a função 1. Depois eu posso colocar aqui, ó. Depois dessa. Será chamada a função 2. Pronto. Então agora, se eu salvar isso aqui, ó, salvar, baixar para o meu computador, deixar lá salvo. Então eu posso vir aqui, vocês estão ouvindo, né? Alô? Sim, a gente está ouvindo. Estão ouvindo, né? Sempre eu vou estar verificando. Então aqui agora, eu vou dar um comando. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Será chamada a função 1, aí limpou. Agora ele já está aqui, ó, na função 2. Scratch para matemática. Deu para vocês verem, né? Vamos fazer o bom é que o próprio aluno pode fazer as inserções que ele achar necessário, assim como o professor também. Né? Exatamente. Ela não é uma ferramenta congelada. Aqui a gente está dando alguns exemplos, mas o professor pode usar isso na função matemática que ele quiser, apenas alterando os quadradinhos ali, né, os bloquinhos de montagem, né? Exatamente. E aqui, ó, foi colocado. Ela tem essa opção de interagir com o gatinho, né? Que é o desenho que fica lúdico para criança. E a gente pode também mudar esse ícone do gatinho, colocar outros personagens que vai dando mais dinâmica ainda pro Você Scratch.
pode mudar o autor, né? Ator, Isso. que seria, né? Isso, o Então, ator, né? isso. É aqui ele, ó. Tem esse, né? Então, aqui ele executou todas as variáveis e ficou esperando agora, olha. Digite o valor da variável A. É igual no computador. Por exemplo, se eu fizer um programa e somar um mais um numa linguagem qualquer e não colocar um comando para verificar uma tecla pressionada, ele faz e já fecha o programa. Então aqui não. Essa função que zerou, a função 1 foi para zerar todas as variáveis, né? Para a gente começar com um valor conhecido. Aqui é a descrição. E agora aqui, ó, ele está perguntando, ó, qual é o valor da variável A, né? E espere. Espere o quê? Eu colocar o valor 1, colocar 10. Então, a variável A já tem 10. Agora, ele pergunta qual é o valor da variável B. Então, ele espera eu colocar um valor e pressionar aqui, ó. Para ele dar o passo que esse espere é o pressionar, certo? E agora a variável C, 30. Então, quando ele fez isso, ó, ele já, conforme ele fez todas essas inserções, então a gente tem a variável A, B, C com os valores. Depois eu fiz assim, ó, como era uma soma mais soma, então eu coloquei aqui, ó, mude para a variável 1 a soma de A mais B. A variável 1 contém a soma dos dois já. Como a conta é A mais B mais C, então, na variável 2, eu somei já a variável 1, conteúdo dela, mais o C. E o x recebe a variável 2, que tem o conteúdo da variável 1, mais o C, que já deu a soma do A, B, C. E aqui, Que é ó, justamente um dos primeiros dos pensamentos matemáticos na questão da soma, né? Quando você tem mais de duas variáveis, você pode somar, né, duas, juntar, agrupar e somar com uma terceira, e você agrupa isso, soma com um quarto. Então, isso isso, ajuda o aluno também a fazer esse tipo de pensamento, né? é. E também tem essa questão. Há uma limitação aqui, né? Ele tem bloquinhos de 2, né? Então, vamos supor que você estivesse fazendo, vamos supor que ele aprendeu essa forma de programar. Mas quando ele for programar, por exemplo, um C Sharp da vida, ou qualquer outra programação, um JavaScript, qualquer coisa, todos são muito semelhantes, sabe? Então, lá ele vai colocar todas as variáveis, é, ele vai colocar todas as variáveis aqui e já vai salvar num conteúdo com o tamanho de bits correspondentes, né? Mas aqui, enfim, como não há prioridade, né, que é uma soma, então aqui, ó, diga x com o valor do conteúdo. Então ele fez aqui, ó, x igual a 60. Mas aqui ele escreveu até, né? Agora, eu não sei, é interessante mostrar mais outro exemplo ou não? Se você quiser pegar um da multiplicação, e a gente pode passar rapidamente por ele. Tá, então vou lá. Eu vou no último, que é aquele com múltiplos. Variáveis, várias. Exatamente. Tá. Deixa eu ver aqui. E é bom também que o Scratch, enquanto isso, ele vai trabalhando também o pensamento computacional, e uma das premissas do pensamento computacional é a resolução de problemas quebrando ele em partes, né? E justamente é o que a gente vê aqui. O aluno entende como ele consegue resolver isso, quebrando aquele problema em partes, ou fazendo a multiplicação, ou a soma, a operação que for em partes, né? Então é lúdico e ao mesmo tempo que parece que ele está brincando, tem ali o gatinho interagindo, ele está aprendendo, né? Sim, deixa eu tentar aqui abrir o outro. Mas eu não tenho que ter. E como a gente tem conversado, né, que pode ser aplicado para todas as faixas etárias, o próprio Scratch, ele dá aqui nos ícones, né, o nome do bloquinho que vai ser utilizado. Então fica muito mais fácil e interativo para a pessoa entender que ela vai usar o bloquinho de início, aí tem as frases, o bloquinho das contas, que é aqui na lateral, né? Aí ele vai colocar todo o esquema
Então você só vai juntando os blocos para poder entender aí a lógica da programação do Scratch. E o próprio professor pode fazer esse preenchimento de acordo com o que ele quiser colocar como conteúdo, né? Exato. Ó, esse eu vou demonstrar mais rápido, né? Eu criei mais funções, mas aqui não era no intuito muito da explicação, mas acabou sendo interessante, porque um programa estruturado, para alguém que vai lê-lo no futuro, vamos supor, você passa alguns dias sem mexer, você volta e você sabe que o programa é isso aqui, ó. Então, a função 1, a 2, a 3, a 4, eu dei o nome de F, mas você pode colocar, aqui é ler um texto, aqui é fazer uma conta, aqui é falar, fazer um traço aqui, né, com uma caneta, etc, né? Assim, mas eu gosto de programar assim que fica organizado. Por exemplo, aqui, quando for clicado, ele vai executar todas essas funções. O F1 é zerar todas as variáveis, né? Depois, o F2, a descrição do exercício. Aí vocês veem que, ó, A mais B menos C vezes D dividido por E, ele vai fazendo uma sequência. Primeiro ele vai capturar, né, os valores. Aqui ele não está se importando ainda. Aqui ele só demonstrou e aqui ele captura os valores do A até o E, nas variáveis. Depois aqui, que é a grande sacada, ó, a função 4, em vez dele ir lá seguir aquela sequência na captura, não, ele capturou, está com os valores guardados, mas ele tem que fazer na prioridade, ó. Aí eu fiz assim, ó, primeiro a divisão, mas eu podia fazer primeiro a multiplicação, né? Mas fiz a divisão primeiro, movi para esse valor, variável 1, fiz a multiplicação, a variável 2, a subtração ou a soma podia também ser aleatório aqui, mas eu criei uma regra, né? Fiz na sequência lá do exercício contrário, em função dos operandos, né? Depois, a variável 2 soma com B, a 1 com C, ó, tá vendo? A 2 com B, e faz a operação dela. Depois, a 3 faz a soma com A, e vai para a variável 4. E a variável 4 vai para o X. Então, o resultado de X é igual ao X mesmo. E aí aqui é interessante trabalhar com conteúdo dos alunos do sexto e sétimo ano, que eles têm, né, na grade deles essa questão de aprender qual é a prioridade que eu faço primeiro. Primeiro uma divisão, primeiro uma multiplicação, primeiro uma potenciação. Então, como os bloquinhos ali, eles mudam, o professor pode até deixar isso daí em branco e pedir para o próprio aluno colocar ali para ele entender o que vem primeiro, o que vem depois, e ele já dá um resultado. Olha, eu quero que chegue nesse resultado. E aí, enquanto o aluno não chegar naquele resultado, ele sabe que a ordem ali está errada, alguma coisa assim, né? Exatamente. É desafiador também, né? Isso. E tem o comentário que você pode colocar todo aqui, mas fica muito poluído esse formato de comentário, né? Imagine, para cada caixinha eu colocasse isso e ia ter que, né? Agora eu posso operar ele. Vamos lá, ó. Início do cálculo. Então ele já zerou isso aqui, ele está nesse amarelo aqui, ó. Início do cálculo, Scratch para matemática, e com os tempos na frente, ó. Vamos fazer essa conta, e o valor da variável, ele começa a pedir. E o que está sendo processado, fica em amarelo, ó. Isso é importante, o aluno saber, né? Então, por exemplo, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Já falta. Ele já executou. Já executou. Então, ó, o que ele fez? Ó? Se vocês pegarem a calculadora aí, ó, A mais B mais C mais D dividido por E, se quiser fazer a conta, dá esse valor aqui, ó, no X. O F não existe, tá? Era uma variável que eu tinha colocado aqui a mais. Aqui, ó. Posso tirar ela fora. Ela para de existir ali, tá certo? E eu posso, aqui, ó, apagar a variável F. Não existia.
Então, aqui você vê que os valores como que ficam, né? E deu 0,6 aqui, tá certo? Ok. Ok? E depois aqui, ele deu aquele final dele. Bom, aqui acredito que eu já falei a respeito das funções do Scratch e dos seus exercícios possíveis, né? Com essa operação da soma e depois essa com os quatro operações dentro de um exercício. Sim, a gente demonstrou só dois, mas é perfeitamente possível fazer com outras operações que não somente a adição, subtração, multiplicação, mas a gente pode Sim, depois para os alunos de um nível mais, ou nível, o ensino fundamental 2 ou nível médio, a gente pode aprimorar esses exercícios e eles também podem usar, né? Um aprimoramento, o professor pode mudar aqui a configuração e é super simples de fazer, né? exatamente. É só fazer por etapa, pedacinho por pedacinho, que é fácil de testar, Isso. tá bom? Agora, eu acho que eu tenho que falar também do Acho que é a Lana agora. A Alana, coordenadora. que aí teria a descrição dos os conceitos básicos, tudo, né? Aprendizado ativo, desenvolvimento do pensamento. É a Alana agora? Isso. Ok. Pode ir então, Alana. Então, só para concluir mesmo, foram os desafios na educação matemática que motivaram nossa pesquisa sobre o tema. Nosso projeto busca oferecer uma base sólida para cálculos matemáticos básicos, com estratégias em um ambiente lúdico, flexível e portátil. O jogo se adapta ao ritmo de cada aluno, promovendo confiança e desenvolvimento gradual de habilidades. Esperamos que nossa iniciativa inspire professores a reconhecer o potencial da tecnologia na educação, proporcionando aprendizado e desenvolvimento de competências e habilidades de qualidade para todos. Então, a gente agradece ao professor José e a todos os alunos aí que a gente teve um semestre longo, muitas batalhas foram vencidas. Agradecemos à Univesp todo o apoio e é isso. Tenham uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite.